Oi, pessoal, bom dia. Professora Larissa por aqui. E vamos lá para mais uma aula hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre a raiz quadrada de números racionais, ok? Bom, gente, vamos lembrar primeiro o que é a raiz quadrada de um número, né? A raiz quadrada, ela é nada mais nada menos do que a operação inversa da potenciação, não é mesmo? A gente sabe, acompanhem aí comigo, que a subtração é a operação inversa da soma, não é mesmo? A gente sabe também que a divisão é a operação inversa da multiplicação, assim como a radiciação, que é a raiz quadrada, é a operação inversa da potenciação, que são as potências, não é mesmo? Vocês lembram das potências? Ó, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é 4, não é mesmo? Então, essa daqui é a potenciação. A raiz quadrada é a operação inversa disso aqui. Vamos relembrar? Olha só. Qual é a raiz quadrada de 4, né? Como que a gente faz para encontrar a raiz quadrada de qualquer número? É só a gente se perguntar, que número, vamos supor assim, ó, que número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É assim que a gente faz para achar a raiz quadrada de um número. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Bom, sabemos que 2 vezes 2, ou seja, um número multiplicado por ele mesmo, 2 vezes 2 é 4. Por isso, a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? E reparem, então, que para a gente encontrar a raiz quadrada do 4, a gente praticamente usou a ideia da potenciação, não é mesmo? Por isso que elas são operações inversas, assim como a soma e a subtração, e a divisão e a multiplicação, ok? Vamos ver mais alguns exemplos de raiz quadrada, ok? Bom, raiz quadrada de 1, como que a gente faz para encontrar? Que número que multiplicado por ele mesmo é 1? É o próprio 1, né? 1 vezes 1 dá 1, ou seja, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 9. Que número multiplicado por ele mesmo dá 9? É o número 3, né? 3 vezes 3 dá 9, então a raiz quadrada de 9 é 3. Qual a raiz quadrada de 25? Que número multiplicado por ele mesmo dá 25? É o número 5, né? 5 vezes 5 é 25, então a raiz quadrada de 25 é 5. E aí, mais alguns exemplos para vocês conferirem, beleza, gente? Bom, relembrando então o que é a raiz quadrada de um número natural, a gente vai passar agora para os números racionais. Lembrando, né, gente, que os números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, na forma fracionária, ou também aqueles números que a gente viu que tem vírgula, né? Os números decimais. Eles também são números racionais, ok? Nessa aula de hoje, a gente vai focar nos números racionais que estão na forma de fração. Ou seja, a gente vai tirar a raiz quadrada de frações, beleza? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Nada melhor do que um exemplo aí para a gente conseguir aprender. Qual a raiz quadrada de 9 sobre 4, ok? Bom, pessoal, prestem atenção. Para a gente tirar a raiz quadrada de 9 sobre 4, olha o que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente vai isolar essas raízes. Olha só. Por quê? A raiz quadrada de 9 sobre 4 é igual, né? E isso vocês estão aprendendo aqui agora, a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 4. Ou seja, eu passei a raiz tanto para o 9 quanto para o 4, ok? Eu dividi essa raiz grande em duas raízes pequenas. Agora, fica mais fácil da gente fazer essa raiz. É só eu fazer o quê? Qual é a raiz quadrada de 9? Que número multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3, né? 3 vezes 3 é 9. E quem é a raiz quadrada de 4? É o número 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4.
Então, olha só o que eu encontrei, que a raiz quadrada de 9 sobre 4 é igual a 3 sobre 2, beleza? E qual foi o passo que a gente teve que dar aqui, ó, para a gente chegar nesse resultado? Primeiro, a gente isola, né, essas duas raízes, transforma uma raiz grande em duas raízes pequenas. Aí, dessa forma, isso aqui a gente sabe fazer. É só tirar a raiz do de cima e depois tirar a raiz do de baixo, chegando no resultado que a gente chegou, 3 sobre 2. Então, qual é a resposta aqui, ó? Qual a raiz quadrada de 9 sobre 4? 3 sobre 2. Beleza? Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aí. Antes, já vou pedir desculpa para vocês pelo barulho no fundo, é o barulho de obra que tá tendo aqui em casa, mas eu preciso gravar para vocês e agora é o único momento que eu tenho, tá bom? Espero que não atrapalhe muito. Mas vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 16 sobre 25? Então, repare que a gente está fazendo, né, tirando a raiz de uma fração também. Como eu falei para vocês que é a aula de hoje. O foco da aula de hoje é a gente aprender a tirar a raiz quadrada de frações, de números racionais na forma fracionária. Então, qual que foi o esqueminha que eu passei para vocês? Ó, raiz quadrada de 16 sobre 25. O que a gente faz primeiro? Transforma essa raiz grande em duas raízes pequenas, não é mesmo? Olha só, estou passando a raiz tanto para o 16 quanto para o 25. E agora o que a gente faz? Tira a raiz do de cima e depois tira a raiz do de baixo, ok? Quem é a raiz quadrada de 16? É 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16. E quem é a raiz do 25? É o número 5, porque 5 vezes 5 é 25, ok? Então, chegamos aqui ao resultado que raiz quadrada dessa fração de 16 sobre 25 é igual a 4 sobre 5, ok? Bom, gente, vou parando por aqui, porque os exercícios, né, que estão lá na plataforma que eu deixei para vocês, são nesse estilo, ok? Só vocês passarem a raiz grande para duas raízes menores e tirar a raiz do de cima e do de baixo, ok? Qualquer dúvida a gente tira lá no dia do chat. Tchau, pessoal, até a próxima!